Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Bom, como vocês podem perceber, eu não vou estar presente hoje, dia 8/8 de manhã cedo, porque infelizmente eu tenho um compromisso e não vou poder fazer o programa ao vivo como eu gostaria. Logo, estou aproveitando o fechamento do mercado e vou fazer com vocês aqui, certo? O pessoal que é assinante do canal já vai poder assistir agora de noite mesmo. Vocês que não são assinantes do canal vão poder assistir isso só no dia 8 de manhã. Tá? Então vamos lá. Esses aqui são os meus livros, estão todos eles disponíveis no clubedeautores.com.br. Se você quer melhorar as suas chances de avançar no mercado, eu sugiro enfaticamente que você veja, leia, estude isso aqui. Vai ajudar bastante. Bom, o que o Ibovespa fez hoje? O Ibovespa hoje deu um belo movimento de alta, volume acima da média, o volume está bom, tá? Não é um volume espetacular, aquele que você olha e fala assim, está completamente fora da realidade, não, mas é um volume bom, acima da média. O candle é um candle bacana, observa que não teve indecisão de mercado, abriu na mínima, fechou na máxima. Continuidade de movimento interessante. O movimento anterior era de baixa, fez aquele tirambaço para baixo aqui anteontem, mas se recuperou bem, né? Inclusive, algumas pessoas poderiam olhar isso aqui e falar, bom, esse aqui é um candle de reversão. Havia uma movimentação de baixa? Sim, então um candle de reversão era possivelmente expectável a movimentação de alta. Mas mais importante do que pensar no candle especificamente era a região. Essa região ali, aonde formou aquele candle especificamente, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Essa região aqui era uma região de confluência, nós mencionamos isso, sei lá, 400 mil vezes, que esta linha e esta outra linha confluem nessa região. Portanto, nesta região não se faz operações vendidas. Não se faz operação vendida aqui. Portanto, quem vendeu nesse candle aqui agiu muito mal, foi precipitado, deu mole, e porque deu mole, paga o preço por isso. Mas poderia ser feito compra. Aí você fala, pô, mas o movimento não era de baixa? Sim, era de baixa. Por que poderia ser feito compra aqui? Porque em região de suporte, isto aqui é um suporte, e isto aqui é outro suporte, se mexe, mas então temos um suporte, este, temos outro suporte, este, esta é uma região de confluência de suporte, e região de suporte, você pode perfeitamente bem fazer uma compra, é sempre uma compra muito mais arriscada, né? Porque você está comprando contra o movimento recente, mas era possível, quem fez se deu bem, está recebendo uma vantagem por ter sido arrojado e está captando isso. E agora, tem compra? Quem não fez aqui, tem compra? Não, senhor. Tá? Porque isto aqui é uma região essa região aqui, ó, é uma região de resistência. Fechou acima da média de 20, o que já é um grande começo, mas não resolve o problema de quem está vendo isto aqui. Ó. Isso é uma zona de resistência, não é só essa linha, é a região. Eu só pensaria em fazer compras assim, de uma forma mais convicta acima dessa segunda linha que eu acabei de traçar. Não é obrigatório, mas eu só faria compras aqui em cima. Nesse intervalo, aqui nesse meio, tá? Eu não faria nada. Tá? O pessoal aqui agora. Aqui dava, mas era muito arrojado. Aqui dava. Cara, sinceramente, não dava. Porque tinha a resistência da média de 200 logo acima. E aqui, dá? Não, porque tem essa outra aqui. Pô, então nunca dá. Não, nesse momento não. Não é sempre que tem trade. E você vai passar, às vezes, dias ou semanas sem fazer um trade, porque não tem a situação adequada. Aprendam a operar somente quando o mercado estiver mesmo pedindo, implorando, pelo amor de Deus, para operar. E aqui essa situação não era para se pensar em operar comprado aqui em cima, poderia ter sido aqui, e se fechasse aqui dentro, aí seria uma operação vendida muito clara. Mas teria que fechar aqui dentro, perder a mínima para o cara operar. Portanto, o cenário não era claro aqui, continua não sendo claro aqui, exceto pela compra de suporte, de região de confluência de suporte, que dava para fazer um trade. E esse trade é de volatilidade, portanto, eu espero que quem fez o trade esteja colocando dinheiro no bolso e já comece a preparar os seus stops para uma eventualidade de haver um movimento contrário a isso. Fiquem atentos nessa possibilidade, que pode acontecer a qualquer momento. Né? Pode continuar subindo e será lindo, maravilhoso e tal, mas lembre-se que isso pode acontecer. Small Caps fez uma movimentação mais decisiva até que o índice, numa subida um pouco mais interessante. O índice ficou em
1%, né? Small Caps deu 2,18% de alta e fez uma coisa importante. Eu até mencionei, eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, dia 7, portanto, eu mencionei hoje de manhã que poderia fazer um candle exatamente como esse. Se você olhar a gravação, ficou até engraçado, porque eu simulei um candle e o candle ficou bem parecido com esse aqui. Que seria aquela coisa. Normalmente a gente pensaria em não operar aqui, não operar aqui, não operar aqui. Foi exatamente o que eu mencionei de manhã. Porém, se fizesse um candle anormal, excessivamente otimista, que seria um candle assim, se vocês olharem de manhã, até tem um candle mais ou menos assim, seria possível a operação. Pois é, exatamente, foi esse candle que apareceu. Então apareceu justamente o candle aqui, tem possibilidade de operação comprada? Sim, senhor. Tá? Tem possibilidade de operação comprada. Tem pivô? Não, não tem pivô, tá? Porque esse fundo aqui é mais baixo que aquele. Ah, mas é um dedo gordo, não sei o que, não interessa. Interessa que tem aqui essa situation, portanto isso aqui não é um pivô, mas uma vez que fez um movimento muito decisivo, com volume, e superando a média de 20, superando aqui, o cara poderia seriamente pensar em operar comprado, pelo menos até a média de 200. Tá? O cenário aqui fica comprador. Ele vinha num zigue-zague descendente, fica comprador depois desse candle de hoje. Até então não tinha sinalização nenhuma, mas com esse aqui, sim, anima e dá a possibilidade do pessoal operar comprado ali. WSP Foot, nós mencionamos, não tem trade enquanto não fechar trade comprado, só depois de fechar esses candles aqui, esses gaps aqui. Tá? Quem hoje resolveu se aventurar nisso, se machucou. Tá? O cenário é vendedor e continua vendedor. Tá? O fato de subir, você sempre está pensando em vender. Se tivesse subido mais, você estava pensando em vender. Toda essa região aqui é vendedora e continua vendedora e hoje não teve nem dúvida. Né? Abriu, subiu um pouquinho. Se você olhar aqui nos 60 minutos, você vai ver que abriu, deu uma falsa esperança ao pessoal. Primeira perda de mínimo, o cara já tinha que ter operado aqui, ó. Se não operou no primeiro, operou no segundo. Não operou no segundo, operou no terceiro, no quarto candle aqui. Tinha que operar vendido aqui nesse negócio. Tá? Quem não fez, deu mole. Não é falar assim, ah, não, eu fiquei na dúvida. Não, não, vacilou mesmo. Tá? Deu mole, errou. Tá? Não operar vendido aqui era um erro. E aqui a oportunidade se apresentou no gráfico diário, fechou na mínima do dia, observa que fechou lá embaixo. O volume decepciona, mas para cair não precisa de volume. Seria ótimo se esse volume fosse grande, fosse fortão, seria muito melhor. Mas o fato de ter caído, mesmo que não tenha tido um volume bom, não é ruim para o movimento. Decepciona porque eu preferia, né? Óbvio, a gente sempre prefere que a coisa seja perfeita, aquele quadro maravilhoso, né? Que aí você olha e fala, ah, espetáculo, dá para a gente operar aqui e tal. Mas o cenário era vendedor, persiste vendedor, tem uma região de suporte nessa região aqui, certo? Na região, não é no preço, é na região, e temos também a média de 200, que é essa linha aqui, ó, era para ser uma seta isso aí, tá? Mas não deu seta, deu esse troço, fica assim mesmo. Essa linha preta aqui é a média de 200, portanto, temos uma região de confluência, aquela mesma situação que eu acabei de falar para o índice, tem aqui, ó. Tem nessa situação aqui. Tá? Então aqui o cara também não está pensando em fazer venda. Deu venda lá? Deu. Espetáculo. Mas, ó, deu venda ali? Deu. Mas aqui o cara já não está querendo mais pensar em operar vendido. A linha de suporte é mais ou menos aqui, pode ser mais para baixo, porque não é uma linha, é uma região. Portanto, a região de suporte é essa. E temos ali a média de 200, conforme eu apontei antes. Infelizmente a linha era verde, né? Mas preto fica mais fácil de ver. Então isso aqui é uma região de suporte, de confluência de suporte, não é para se vender aqui. Quem vendeu, vendeu. Quem não vender aqui já começa a ficar um pouco difícil. Observa que vender aqui já começa a ficar um pouco difícil. Ainda tem espaço, porque o SP500 é muito alavancado. Esse índice aqui que a gente está falando que é o WSP Food, que representa o SP500, ele é muito alavancado. Então dá para o cara começar a pensar no assunto, tal, mas não seria um trade bacana, não. É aquele trade já bastante ficando arriscado, mas teve oportunidade, especialmente quem fez aqui no intraday. Ó, a venda inicial era aqui. Se não fez, o cara tinha que vender dali. Portanto, tinha um sinal de venda claro aqui para o cara. Mas o cenário é vendedor, continua vendedor. Nessa região aqui a coisa vai se definir. E só muda o cenário para comprador se fechar esses dois gaps. Enquanto não fechar esses gaps aqui, não tem conversa de pensar em operar comprado nisso. Bom, para as pessoas normais, né? Para os malucos, como inclusive esse que vos fala, para os malucos que operam volatilidade, é muito, muito má ideia, especialmente para quem não é extremamente experiente no mercado, operar volatilidade. Então já fica o aviso.
A distância da média de 20 é razoavelmente grande. Não é espetacularmente grande, mas é razoavelmente grande. Portanto, para quem opera volatilidade, especificamente para quem opera volatilidade, pensar em operar esse tipo de movimento aqui é possível. Ainda que o ativo não ande muito, ele pode andar um pouco, aguardar a média se encontrar com ele, e aí o cara tem uma oportunidade. Mas isso aqui é para quem é muito especulativo, para quem opera volatilidade, para quem tem esse conhecimento, para quem tem controle de risco, para quem tem muito dinheiro. Se você não tem muito dinheiro para aguentar os solavancos, não mexa com isso. Ou você poderá se queimar. Quem mexe com fogo se queima. Então, muito cuidado. Então, o cenário era vendedor e continua vendedor. Porém, se torna cada vez mais arriscado fazer vendas nessa região. Compra, a não ser para quem realmente tem um apetite por risco muito grande e bolsos fundos e sabe o que está fazendo, não tem possibilidade de compra aqui, muito pelo contrário. Tá? O dólar, que também vem fazendo um movimento descendente, dentro de uma tendência de alta, observe que ele tem uma tendência de alta, tá? Ele vem fazendo zigue-zagues ascendentes, fez essa movimentação, lateralizou aqui, subiu, corrigiu, foi, volta, num movimento ascendente. Ele tem aqui um ponto que é muito importante, que é o seguinte: numa tendência de alta, o pivô anterior, o próximo movimento, ele não deve perder o topo do pivô anterior, porque indica fraqueza. Ele tinha perdido. E não deve perder o fundo do pivô anterior. Esse é o fundo do pivô anterior. Ele não perdeu. Ele fecha acima da média de 20. A movimentação é corretiva. Não perdeu o fundo do pivô anterior. Portanto, isto aqui não muda o cenário de que o dólar está numa movimentação altista. Tá? O zigue-zague que eu acabei de traçar. Então o cenário é altista, apesar de tudo, tá? Apesar desse candle ser muito bonito em venda, mas ele estava muito longe da média de 20, então era um cenário bastante plausível para venda. O ativo volta a encostar na média de 20, que é essa linhazinha cor-de-rosa aqui. Tá? O cenário é comprador, superação de máxima. As pessoas poderão pensar em operar comprado. Eu teria um pouco de receio de fazer essa operação comprada antes de fechar esse gap. Não é um gap propriamente assim espetacular, mas de qualquer forma é um gap que chama atenção, tá? Com um pouco de otimismo, você pode olhar isso aqui, ó, e eu vou fazer duas sinalizações. Uma aqui e outra aqui. Tá? Observe, aqui tem um outro gap, mas esse gap é mesmo muito pequenininho. Esses aqui não, são mais razoáveis. Né? Aqui tem um gap, aqui tem outro. Isso aqui em cima, que eu vou marcar com uma outra cor, forma uma ilha. Tá? Gap antes, ainda que seja um gap incompleto, tem a ilha e tem o outro gap depois. Portanto, isso aqui forma uma ilha. Tá? Ilhas são processos de reversão de tendência. Tá? Então, para quem tem um certo otimismo, porque isso aqui exige um certo otimismo, você vê isso. Mas está ali presente, né? Não estou inventando. Tem o gap ali, tem o gap aqui, então não estou inventando nada. A tendência era de alta, isto é uma ilha, e em geral, quando isso acontece, se você acredita nesse tipo de coisa, vale a pena testar. É reversão de tendência, reversão de tendência tende a buscar o ativo aqui para baixo e depois para o próximo suporte, que é aqui nessa região. Tá? Então, se você está enxergando essa ilha, existe forte possibilidade de que isso aqui venha a perder. Se você não trabalha com ilhas, não tem experiência com esse tipo de coisa, você não vê isso, fala assim, ah, isso aí é conversa fiada, é não sei o que tal, não fica ruim na fita se você está operando isso aqui só por pivô, e o pivô está tudo marcadinho aqui, tá? A tendência é fazer isso, certo? Por pivoteamento, ele não perdeu ainda. Agora, se perder essa região, se perder esse fundo aqui, coisa que não aconteceu, mas se perder um fechamento que faça abaixo disso, que seja, vamos dizer que amanhã faça um candle assim, não precisa ser um candle grande não, só isso aqui. Já vai ter fechado abaixo dessa região, tchau e benção, tendência acaba, e aí, independente do que você achar a respeito disso, a movimentação que o cara vai pensar em operar é de queda. Certo? Então, muita sinalização, muita expectativa em relação a isso. Uma outra coisa que me ocorre aqui agora, que eu não tinha pensado antes, estava aqui concentrado no negócio da ilha, é o seguinte. Estão vendo esse candlezinho Michuruca Mequetrefe aqui? Isso, tá? Chulé, né? Ele tem um volume razoavelmente grande, não é acima da média, ele está na média, então, portanto, ele não seria ideal. O ideal é que isso aqui fosse um volume
mais chulezinho, tipo esse aqui, ó, pequenininho aqui no meio. Se esse volume fosse assim, ficaria perfeito o cenário. Ou seja, não estamos num cenário perfeito. Mas não é impossível pensar assim. Acontece às vezes com um volume um pouquinho acima dessas michuriquices, pode acontecer. De ser um candle ignorado. Observe que nós temos, infelizmente, só dois candles, o ideal seria que fossem mais, mas dois já é o suficiente, para a gente fazer o seguinte, uma barra ignorada, tá? Uma barra verde ignorada, um green bar ignored, que é um tipo de setup específico, tá? E o green bar ignored pode ser operado de duas maneiras. A primeira delas é a mais simples e mais fácil, e aquela também que dá maior chance de acerto para quem faz. Que é você pegar a própria barra, que só tem esse tamaninho aqui, michuruca, só isso, e projetar para baixo. Já que ele é nesse caso aqui, é um movimento descendente. Aí você olha isso, pega a barra, mais ou menos isso aqui, projeta para baixo, mais ou menos isso aqui, e está aqui o seu alvo. Então, essa é a forma mais comum e tradicional de operar. Obviamente que tem alvos muito curtos, tudo muito curto. Né? Ah, mas e a média? E o troço? Esquece. Tá? Se tem um setup específico, você opera o setup. A outra forma de operar isso, aí já é um pouco diferente e a coisa é mais, né, para valer. Que é o seguinte, você pega esta coisa toda aqui, tudo isto, interpreta isso aqui como uma barra ignorada, e aí ela serve como um movimento medido. Movimento medido é justamente o que diz o nome, você mede o tamanho do que andou para um lado, mede para o outro e projeta. Aí você projeta tudo isso para baixo. Seria aproximadamente isso aqui, portanto, ainda abaixo daquele fundo ali, ó, ou mais ou menos nessa região. Logo, dependendo da interpretação que você faça desse candle, tá? Desse candle, ou até daquele outro, né? Lembra da ilha de reversão que eu mostrei aqui? Era isso aqui, ó, tá? Tem a possibilidade, dada essas interpretações, isso são setups, não é análise técnica clássica, isso são setups específicos, tá? Você teria uma possibilidade de trazer o dólar aqui para baixo. Torço muito a esse favor, né? Mas torcida a gente deixa para os times. É melhor não torcer torcedor no mercado, porque torcedor no mercado tende a ter enormes prejuízos. Portanto, evite ser torcedor no mercado. Opere dentro daquilo que você tem hábito de operar, daquilo que você estudou, daquilo que você sabe que funciona neste específico ativo. Tendência era de alta, continua de alta, primária, secundária e terciária de alta. Logo, a superação de máximo o cara está pensando em comprar por análise técnica clássica, indubitavelmente. Mas existem essas duas interpretações possíveis, que seria a barra ignorada ali e seria isto aqui como uma ilha e a perda da mínima disso aqui, fechando aqui embaixo, o cara poderia perfeitamente bem operar, qualquer um dos dois, né, nesse sentido. Seja a ilha, seja a barra ignorada, de um jeito, do outro tal, o cara poderia pensar em operar isso aqui. Beleza? Bom, isto foi o dólar. Agora nós temos a nossa linda piroca. Mas antes tem esse bonitinho aqui. Olha esse como é bonitinho. Eu gostei disso, achei tão bonitinho. Você já está inscrito no canal? Não? Então inscreva-se. Você já ativou o sininho para receber as nossas notificações? Não? Então assina aí. Toca o sininho, vai. Vai como é bonitinho. Gostei disso. Bom, temos aqui a Petro, que hoje fez um movimento negativo, apesar da subida do mercado, a Petro e tanto a Petro quanto a Vale caíram. Não foi muito. Né? Ficaram quase que no 0 a 0, porque observe que ela aqui está um candle negativo, mas ela abriu em gap. Então ela abriu em gap e caiu. Mas fechou quase, basicamente no 0 a 0. Tanto a Vale quanto a Petro ficaram bem próximas do 0 a 0. Tá? Num cenário de congestão, nós mostramos também isso hoje, quer dizer, hoje, quarta-feira. Se você está vendo isso na quinta porque você não é membro do canal, é porque você é canguinha e não quer ser membro do canal. Porque se você quiser ser membro do canal, você estaria assistindo isso aqui na quarta-feira de noite. Mas é aquele negócio, né? O cara não quer, não quer. Fazer o quê? Então, isso aqui era uma outra interpretação que a gente deu, vendo ontem, ou melhor, hoje de manhã, ontem para vocês, de que isso aqui é uma congestão possível. Eu até via essa congestão parando aqui, ó. Tá? Parando nessa região e aqui em cima parando nessa. Porém, o mercado está querendo nos mostrar uma amplitude maior. Tá? Essa amplitude maior, aparentemente, está justamente naquelas duas situações que eu acabei de mostrar, aqui em cima, né? E aqui embaixo. E tendo isso em conta, muita gente vai ter feito a compra nessa região. Por quê? Porque era suporte de congestão. Também tinha a média de 200, que é essa linha preta passando aqui, ó.
tá? Também tinha a média de 200 e o cara estaria comprado já desde aqui. Quem não efetivou a compra de imediato, e eu concordo que era muito arriscado o cara fazer compra aqui, ele poderia ter feito a compra na superação desse candle. Aí o troço andou e o cara está perdendo cada vez mais a oportunidade, cada vez fica mais difícil entrar comprado. Né? A congestão não é lá essas amplitudes todas. Se anda 2, 3 candles e aqui já deu a metade, já é parcial da rapaziada, aí você fica meio enrolado, né? Porque se você está entrando na hora que o povo está fazendo parcial, em geral você vai tomar uma paulada na cabeça, que é a parcial do povo vendendo e a pressão vendedora aumenta e você está ali todo satisfeito, felizão, tentando comprar. Não é uma boa ideia. Então já começa a ficar apertado. Entretanto, hoje, né, o candlezinho negativo, não é grandes coisas, mas deu. Dependendo de como isso aqui abra amanhã, se fizer uma movimentação mais ou menos assim, o cara tem ainda a possibilidade de comprar na superação disto para tentar levar até lá em cima. Já começa a ficar um pouco apertado, na minha opinião. Tá? Já começa, deixa eu mudar a cor, porque isso aqui está tudo muito verde, muito clarinho, não dá para o pessoal ver. Então já começa a ficar muito complicado, na minha opinião, para o cara fazer esse tipo de compra. Mas é possível. Tá? O bom era aqui, né? Na superação da candle de anteontem, ou com muita boa vontade, hoje mesmo o cara pensar em comprar, de repente no teste aqui. Mas já fica um pouco mais complicado. Para quem não sabe operar com gestões e não tem essa experiência, a melhor coisa a fazer é ficar de fora. Tá? Dá para operar através de opções, estamos faturando através de opções, estamos cansados de falar para vocês que isso aqui, esse tipo de movimento assim, dá muita grana em opções, mas para quem sabe operar, quem não sabe operar, quem não teve paciência e boa vontade de estudar e ler os livros, vai ficar aí se machucando e se aborrecendo à toa no mercado, tentando achar fundo, tentando achar topo, enquanto poderia estar metendo os ferros e ganhando dinheiro em opções. Quem está nas opções, como eu, né, esperamos que essa coisa fique mais ou menos aqui pelo meio, tal, como aparentemente vai ficar. Vamos torcer aí para que as coisas não apareçam igual o small cap, né, que eu falei que pode ficar aqui no meio, aí o troço vai me faz um candle gigante. Como eu falei, é improvável que faça, foi lá e fez. Aqui também não é impossível fazer, mas o topo da congestão está um pouquinho lá para cima, também é possível. De qualquer forma, quem não está no trade, você não está no trade, não é bom de operar congestões, irmãozinho, não opera antes de sair disso aqui, tá bem? Nesse meio aí, tá vendo esse meio aqui? Esquece, vai fazer outra coisa, vai pescar, vai, sei lá, conversar com as amigas, vai fazer um chá, vai, sei lá, viajar, fazer qualquer outra coisa. Aqui nesse meio, para a maior parte das pessoas, a melhor coisa a fazer é nada, fica de fora. Tá? Vale muito, muito mequetrefezinha, vem aqui fazendo uma tentativa de subida. Isso aqui para mim é mais um inside bar do que qualquer outra coisa, embora não seja, porque observa que ela ultrapassou o candle anterior por um tick. Ela fez a máxima em 59 e a máxima desse aqui era 52. Portanto, superou em 7 centavos. Num ativo de 50 e tantos reais, 7 centavos é nada, né? Então isso aqui para mim funciona muito mais como um inside bar do que qualquer outra coisa. Inside bar esse na prática, não na teoria. Prática é uma coisa, teoria é aquele negócio bonito que o cara te ensina na sala de aula e quando você vai sai da faculdade de engenharia com toda aquela teoria e vai construir seu primeiro prédio, você toma um banho de conhecimento do mestre de obras. Por quê? Porque ele não tem teoria não, mas ele tem 20, 30 anos de prática que você não tem. Então, prática é muito bonito, ou melhor, teoria é muito bonito, mas a prática é outra coisa. Isso aqui funciona, na minha opinião, de 16 anos fazendo isso, como um inside bar. Inside bar é operável para baixo, tá? Nesse caso, porque o movimento é para baixo. Então, a Vale perdeu esta região aqui, que é uma região de suporte, tá? Nós mencionamos isso e vocês podem ver facilmente isso aqui, ó, no gráfico semanal. Isso, suporte, é mais ou menos essa região aqui. Perdeu essa região e aí perde, sobe para testar e faz esse movimento. Isso aqui é um movimento muito comum, tá? É extremamente comum acontecer isso. É bastante possível que venha acontecer aqui também. É certeza? Não. Se você estiver esperando certezas no mercado, faz o seguinte: sai e vai fazer outra coisa, porque aqui não tem certeza. Nada é certo no mercado. Absolutamente nada é certo no mercado. Tá? Mas tem coisas com mais probabilidade do que outras. A probabilidade maior é de que isso aqui faça um teste e volte a cair. A perda da mínima disso aqui, já que eu considero como um inside bar, já é operável através do inside bar. Independentemente disso, o cara também poderia pensar, porque perdeu o suporte, volta para testar, perde a mínima, continuidade do movimento e o cara operaria para baixo. Operação comprada, tem alguma? Você fala assim, porra, vou comprar, eu quero comprar a Vale.
Quer comprar por quê? Porque você quer ser sócio da empresa? Porque você gosta da empresa, acha que ela é muito boa pagadora de dividendos. Aliás, diga-se de passagem, eu sou sócio da empresa e acho que ela é uma ótima pagadora de dividendos, mas não comecei semana passada. Eu comecei a comprar Vale aqui, ó. Tá? Eu estou comprando Vale há mais de um ano. Portanto, não é uma novidade. Para quem está aqui no canal há muito tempo sabe disso. Então você quer comprar Vale porque você quer ser sócio para daqui a um ano, 2 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, mas você quer ser sócio da empresa? Show de bola. Então esse aqui é um ótimo preço. Melhor ainda vai ser se ela fizer isso aqui. Que ela já perdeu a região de suporte, aquele que eu tracei lá, ó, e ela vier até o fundo da congestão, essa coisa roxa gigante aqui, tem o fundo da congestão ali por volta de 54, 53, 54, e uma confluência desse alargamento com com outro suporte aqui embaixo em R$ 50. Portanto, essa região aqui ainda vai ser um preço muito superior, muito melhor para você comprar. Mas você já quer começar a ser sócio de Vale, aqui teria uma boa oportunidade por preço. O preço em relação ao valor da empresa tá bom? Aparentemente sim. Então você pode começar a pensar em cooperar comprado. Mas esse é o único motivo pelo qual você vai comprar isso aqui. Porque você quer ser sócio da empresa para longo prazo. Graficamente falando, tem algum sinal de compra? Não, nenhum, zero. Tem alguma coisa em análise gráfica que te indique comprar isso? Não, nada, absolutamente nada. Certo? Só vai ter possibilidade de compra para o cara pensar, eu quero comprar esse troço aqui por análise gráfica. Cara, aqui, ó. Aqui, só aqui em cima, nessa região aqui, quando superar essa região, o cara pode pensar em operar comprado. Antes disso, sai dessa, faz outra coisa, abre uma call, porque não tem operação comprada nenhuma aqui. Nenhuma. Tá bem? Então, vale nesse exato momento. Aquele negócio, né? Nenhuma é assim. A gente pode também mastigar a língua, porque ela pode fazer perfeitamente bem uma coisa parecida com essa. Aí vem e forma aqui um candle enorme assim, ó. Faz isso. Tá? Aí, porra, fecha acima da média de 20. De novo. Fecha acima do suporte. Faz um candle aqui, sei lá, de 3%, uma coisa assim e tal. Aí já muda o cenário. Por quê? Porque aí é um candle específico, fazendo com volumão, aí dá aquele volume enorme, assim, né? Aí você fala, porra, agora não. Agora dá para pensar em operar comprado esse troço aqui. Mas isso aqui é extremamente improvável. Não é impossível, mas é improvável. A maior probabilidade, mesmo que continue subindo aí, fazendo candlezinhos assim, vai fazendo candlezinho assim, vai fazendo candlezinho assim, e o cara tá vendo, vou comprar. Não, não vai não, porque isso aqui não tem sinal de compra. Certo? Então, nesse exato momento, graficamente falando, não tem nada. Se fizer uma coisa monstruosa daquela, muda o cenário, mas segurança, posição boa em termos de segurança para compra é só a partir desse ponto aqui. Ó. Antes disso, não tem conversa fiada. Tá bem? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Dentro da análise dos nossos ativos de todos os dias, só para deixar aí gravado para quem não é assinante do canal. Quem é assinante do canal já vai poder assistir agora mesmo. Né? Vocês podem ver que eu estou gravando isso aqui, são 6h10 da tarde. Tem esses livros todos. Quem quiser se aperfeiçoar e ir melhorando, é garantia de que você vai ser um gigantesco trader e ganhar milhões de dólares no mercado? Não, senhor, porque isso é garantia. Quem te disser que tem é simplesmente mentiroso, está tentando te enganar. Tá? Nada na vida é com garantia, especialmente no mercado. Mas que isso aqui vai te ajudar bastante, eu garanto. Isso eu garanto. Tá? Se você quiser ver, vai lá no site, olha os comentários que as pessoas fizeram nos livros, olha aqui no próprio canal o que as pessoas comentam desses livros e você vai ver que isso aqui vai mudar a vida de vocês. Como trader, vai mudar. Tá? Se você vai ou não vai conseguir tirar proveito disso, eu não sei te dizer. Mas que isso aqui vai trazer os elementos para que você possa melhorar muito, isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Certeza absoluta de que você tem esse potencial. Pô, não estava aparecendo a minha horinha. Estava aqui no cantinho. Por que não estava aparecendo a minha horinha? Pera aí, por que isso? Hein? Hein? Ah, tem uma maluquice aqui, rapá. O troço não estava aparecendo, meu canalzinho estava ali no cantinho. Deixa eu ver aqui o gráfico se mudou alguma coisa. De um pro outro. Alguma coisa maluca aqui do... rapaz. Tem, hein? Bom, então esse é o caminho aqui que mostra o meu reloginho e também mostra aqui o cantinho onde eu tenho os meus gráficos. Bom, em suma, é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês pela presença. Lamento que eu não possa estar presente ao vivo, mas tem essa gravação que já resolve boa parte do problema. E logo em seguida, daqui a pouquinho, começa um outro vídeo. Então,
fiquem cientes que já tem mais um vídeo para estrear daqui a pouquinho mesmo, tá? Não vão dormir, tá? Um abraço, um ótimo dia de trade para todos vocês. Tchau!